Boa noite para todos. Hoje vamos dar continuação, portanto, ao nosso curso de Bíblia. Nós estamos trabalhando o livro dos Juízes. Então, vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. São José, rogai por nós. Então, da última vez nós vimos alguns dos juízes que nos apresentava o livro dos Juízes. Entre eles tínhamos terminado com Débora e de Baraque. Hoje nós vamos trabalhar com um novo juiz, que é Gedeão. Vamos conhecer um pouco a história, portanto, de Gedeão. E para a gente compreender um pouco a história de Gedeão, nós temos que lembrar que Israel foi dividido nas 12 tribos e que, portanto, ainda tem inimigos ao redor, né? Cananeus, medianitas, amalecitas. Quer dizer, o povo está contornado sempre de povos inimigos. Não aniquilaram todos os povos. Então nós vamos ver hoje o livro dos Juízes, capítulo 6. E continua com o mesmo estribilho que nós já tínhamos ouvido antes. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos de Yahvé. É o que nos diz também, por exemplo, logo no comecinho do livro dos Juízes, no versículo 7, no capítulo 3, versículo 7, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos de Yahvé. Versículo 12 nos dizia a mesma coisa. Os filhos de Israel recomeçaram a fazer o que era mal aos olhos de Yahvé. E o que é mal aos olhos de Yahvé? Um dos piores pecados que pode existir naquela época, portanto, é do afastamento de Deus. É o fato de voltar ao paganismo. É o fato de não aceitar um Deus único e, portanto, cair na idolatria. A idolatria é detestada por Deus. É vista da mesma maneira como se veria, portanto, a infidelidade. O povo, portanto, sendo infiel, se prostitui com os deuses. Então, fizeram o que era mal. Aí está exatamente o grande perigo de Israel. E Yahvé os entregou por 7 anos às mãos dos madianitas. Então, lembra que nós estamos falando de uma tribo de Israel. E que os madianitas, portanto, estão submetendo a uma dessas tribos. E a mão de Madian, que é o chefe, o rei madianita, se tornou pesada sobre Israel. Para escapar a Madian, os filhos de Israel se utilizaram das covas das montanhas, das cavernas e dos esconderijos. Quer dizer que os madianitas, cada certo tempo, atacavam o povo de Israel e arrasavam com tudo. Então, quando eles viam que ia começar o ataque, se escondiam nas montanhas, nas cavernas, e tampava a entrada, de maneira que ficava tudo escondido. Versículo 3. Cada vez que Israel semeava, subiam os de Madian e os de Amaleque, portanto, madianitas e amalecitas. E com eles os filhos do Oriente subiam contra Israel. Então, nós temos aí povos que são
nômades e que estão atacando o povo de Israel. Versículo 4. E acampando na sua terra, devastavam os produtos do solo até as vizinhanças de Gaza. Não deixava Israel nenhum meio de sobrevivência, nem um cordeiro, nem um boi, nem um jumento. Então, quando começa a época da colheita, o que se faz os madianitas? Invadem, levam todos os grãos com eles, os animais que podem encontrar, e aqueles que não levam, matam. Não? De tal maneira que cada vez mais o povo de Israel vai se empobrecendo. Versículo 5. Pois chegavam com suas cáfilas e suas tendas, tão numerosos como gafanhotos, em tal multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e invadiam a terra para arrasar. Quer dizer, quando se compara os gafanhotos, nós conhecemos muitas vezes esse ataque de gafanhotos nas colheitas que nós podemos ver na internet. Não deixa nada, acaba com tudo. E são comparados a gafanhotos, porque depois que passam não fica nada. Versículo 6. Assim Israel ficou reduzido pelos madianitas a grande miséria. E os filhos de Israel clamaram a Yahvé. Quando aperta o cinto, quando o povo percebe que não tem saída, clama por Yahvé. O povo está na miséria, perde tudo. Não tem trigo, não tem cereais, não tem animais, está na maior miséria. Versículo 7 diz: tendo os filhos de Israel clamado a Yahvé por causa dos madianitas, então, é um contínuo clamor, Yahvé enviou-lhes um profeta que lhes disse: assim diz Yahvé, Deus de Israel, eu vos fiz subir do Egito, da casa da servidão. Um profeta que está lembrando ao povo o que Deus fez. Lembra que ao longo do tempo, o povo vai esquecendo a intervenção de Yahvé. E muitos deles não conhecem o nome de Yahvé, muitos dos judeus. Então, o que está fazendo aqui o profeta é lembrando a ação de Yahvé. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos dei a terra deles. Então, muitas vezes, a lembrança do povo de Israel se perdia ao longo das gerações. Os pais não ensinavam para os filhos. E o que está fazendo esse profeta? Exatamente relembrando ao povo a presença do Deus verdadeiro, que os tirou, portanto, também da opressão onde eles eram escravos no Egito. Versículo 10. E vos disse: eu sou Yahvé, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas vós não me destes ouvidos. Então, a reclamação do profeta é dizendo: vocês estão passando por essa miséria porque vocês a procuraram. Não me deram ouvidos, esqueceram de mim. Se prostituíram aos outros deuses, aos deuses cananeus, aos deuses amorreus. Versículo 11. Lembra que o povo tinha clamado a Deus. Versículo 7 nos dizia. Versículo 11. O anjo de Yahvé veio e assentou-se debaixo do terebinto de Efra, que pertencia a Joás de Abiezer. Então, o terebinto é uma árvore bem frondosa.
que dá uma boa sombra. Lembra que estamos no deserto, então trabalhar embaixo de uma árvore refresca. Gedeão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvá-lo dos madianitas. Então, de uma certa maneira, tinha escondido um pouco de trigo, e depois que os madianitas vão, eles pegam o que restou de trigo que tinham escondido e agora estão tirando a semente, né, do trigo para fazer farinha. Quem está fazendo isso é Gedeão. Versículo 12. E o anjo de Yahvé lhe apareceu e lhe disse: Yahvé esteja contigo, valente guerreiro. Então, já que o povo clamou, a resposta de Deus vem através de um anjo, que se apresenta a Gedeão chamando-o de guerreiro. Portanto, como o chama de guerreiro, a missão de Gedeão será de lutar. Versículo 13. Gedeão lhe respondeu: Ai, meu Senhor, se Yahvé está conosco, de onde vem tudo quanto nos tem acontecido? Onde estão todas aquelas maravilhas que os nossos pais nos contam dizendo: Não nos fez Yahvé subir do Egito? E agora Yahvé nos abandonou e nos deixou cair sobre o poder de Madian. Então Gedeão pergunta se Deus está conosco, porque essa foi a saudação do anjo. Yahvé está contigo. Está comigo, mas não está aparecendo. Meu povo está padecendo. Meu povo está sofrendo. Meu povo está morrendo. É isso que está dizendo Gedeão ao anjo. Versículo 14. Então Yahvé se voltou para ele e lhe disse. Veja que interessante que às vezes o autor escreve Yahvé e às vezes fala do anjo de Yahvé. Porque tudo que fala Deus, o anjo repete. Então, quando fala de Yahvé, realmente está falando do seu anjo que está transmitindo a mensagem de Deus como alta voz, como alto-falante. Vai com a força que te anima e salvarás a Israel das mãos de Madian. Não sou eu quem te envia? Então, o anjo lhe está dizendo: agora, coragem, força, porque te envio a combater os madianitas. Eu te envio, portanto, agora à guerra, à luta. Versículo 15. Ai, meu Senhor, respondeu Gedeão, como posso salvar Israel? O meu clã é o mais pobre em Manassés, e eu sou o último na casa de meu pai. Então, estamos falando da tribo de Manassés, portanto. E Gedeão diz: escuta, dentro da tribo de Manassés, a minha família é a mais pobre. E não apenas isso, senão que você escolheu o último dos filhos da família. Eu não vou ter muita chance não, hein? Não seria melhor escolher alguém mais digno, mais forte do que eu? Versículo 16. E Yahvé lhe respondeu, estamos falando do anjo, portanto: eu estarei contigo e tu vencerás Madian, como se ele fosse um só homem. Madian significa, portanto, os madianitas, hein? O povo inteiro de madianitas. 17. E Gedeão lhe disse: se encontrei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu quem me fala. Ele precisa de um sinal. O medo é tão grande, tanto de enfrentar um anjo, quanto de enfrentar um exército inteiro, que ele pede um sinal. Versículo 18. Não te afastes daqui, rogo-te, até que eu volte e traga a minha oferenda e a deposite diante de ti. Sempre no Antigo Testamento, a visita de um anjo, a visita de um ser sobrenatural,
pede o oferecimento de alguma coisa. O anjo responde: esperarei até que voltes. Não é que Deus precise das nossas oferendas, mas o homem precisa agradecer a sua intervenção de Deus. E isto que Gedeão quer fazer, Deus ouviu a prece de um povo inteiro. Embora está colocando essa missão nas minhas mãos, Deus estará comigo e vai oferecer. Versículo 19. Gedeão saiu, preparou um cabrito e com almude de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa vasilha e o trouxe para debaixo do terebinto. Então está preparando, portanto, uma refeição normal, hein? Com pão, com uma sopa, colocando numa vasilha. Quando se aproximava, o anjo de Yahvé lhe disse: toma a carne e os pães sem fermento e coloca-os sobre esta pedra e derrama o caldo sobre eles. Né? Então é colocado o caldo e colocada os pães sobre as pedras. E Gedeão assim fez. Versículo 21. Então o anjo de Yahvé estendeu a ponta do cajado que tinha na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. O fogo se ergueu da pedra e devorou a carne e os pães sem fermento. E o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Então, o fato de desaparecer a oferenda significa que a oferenda foi aceita por Deus. Interessante que esse diálogo termina com o fim da oferenda. O anjo desaparece. Desaparece a oferenda, desaparece o anjo. O anjo que aceita a oferenda oferecida por Gedeão e a leva para Deus. É por isso que desaparece. Através de um fogo. O fogo que purifica, que queima. Versículo 22. Então viu Gedeão que era um anjo de Yahvé e exclamou: ah, meu Senhor Yahvé, eu vi o anjo de Yahvé face a face. O grande problema é isto: ver o anjo significa morte. Então, eu vou morrer. Lembra que é isso que acontece também com Nossa Senhora? Ou seja, a vista do anjo deve ser esplendorosa, tanto assim que o anjo lhe diz a Maria: não tenhas medo, Maria. A presença do anjo, né, dá medo. Versículo 23. Yahvé lhe disse: a paz esteja contigo, não temas, não morrerás. Gedeão ergueu ali um altar a Yahvé e o chamou Yahvé é paz. Esse altar está ainda hoje em Efra de Abiezer. Efra é uma cidade, portanto. Então, está acontecendo que Gedeão teve uma conversa com o anjo do Senhor. Continuamos lendo, versículo 23. Aconteceu que naquela mesma noite, Yahvé disse a Gedeão: toma um touro de teu pai e o touro de 7 anos. Destrói o altar de Baal que pertence a teu pai e quebra a coluna sagrada que está ao lado. Então, o pai de Gedeão tinha um altar a Baal, o Deus das moscas, dirá o Senhor, né? Um altar, portanto, de idolatria e com uma pilastra onde se fazia, portanto, reverência a Baal. Deus pede para destruir o altar da idolatria do pai. Em seguida, versículo 26, em seguida construirás a Yahvé teu Deus no cume desse lugar forte, o lugar bem preparado. Tomarás então o touro e oferecerás em holocausto sobre a lenha da coluna sagrada que terás destruído. Então ele diz: destrói o altar de teu pai e constrói um novo. E lá oferece um touro, oferece, portanto, um animal. Versículo 27.
Gedeão convocou então 10 homens entre seus servos e fez como Yahvé lhe tinha ordenado. Mas como ele temia muito a sua família e o povo da cidade para o fazer em pleno dia, ele o fez durante a noite. Ele vai destruir um altar, o altar de idolatria do pai, da família, do povo. Então ele escolhe fazer isto às escondidas, à noite. No dia seguinte, versículo 28. Bem cedo o povo da cidade se levantou, e eis que o altar de Baal tinha sido destruído, e a coluna sagrada que havia ao lado tinha sido quebrada. E o touro fora oferecido em holocausto sobre o altar recém-construído. Se destrói o altar de Baal, se faz um novo altar para Deus, e tinha, portanto, restos do animal que tinha sido oferecido em holocausto, um touro. Quer dizer, não se ofereceu o touro a Baal. É isso que quero mostrar a leitura. E as pessoas que vão ver vão perceber. Disseram então uns aos outros: quem fez isto? Eles perguntaram, se informaram e depois disseram: foi Gedeão, filho de Joás, quem fez isso. Talvez foi um dos servos que acompanhou, que falou que foi Gedeão, ou denunciou. Versículo 30. Os habitantes da cidade disseram então a Joás, o pai de Gedeão: traze para fora o teu filho, para que morra, porquanto destruiu o altar de Baal e derribou a coluna sagrada que estava ao lado. Coluna sagrada, portanto, de Baal. Versículo 31. Joás respondeu a todos os que estavam ao lado, ao seu redor: defendeis a Baal? É a vós que cabe vir em seu auxílio? Que vocês se preocupam com Baal, em outras palavras? Quem quer que defenda a Baal morrerá antes que clareie o dia. Vocês gostam de Baal? Então, vocês vão se dar mal, disse o pai de Gedeão. Se ele é Deus, que se defenda a si mesmo, pois Gedeão destruiu o seu altar. Olha as palavras interessantes de Joás. Olha, se ele é Deus, ele que procura de vingança contra meu filho. Mas vocês não. Deixa que ele faça. Se vocês acham que ele existe e que ele é Deus, deixa que ele tome conta. Nesse dia se deu a Gedeão o nome de Jerubaal. Jerubaal, para dizer inimigo de Baal. Porque se dizia que Baal contenda contra ele, pois destruiu seu altar. Então, Baal que procure a sua vingança contra Gedeão. Então, o pai deixa o povo tranquilo dizendo: tá bom, foi Gedeão que fez, deixa que Baal se vingue. Deixa que Baal, se existir, tome, portanto, nas suas mãos a justiça. Então veja que inteligente Joás para defender seu filho. Versículo 33. Todo Madian, Amaleque e os filhos do Oriente se reuniram e, atravessando o Jordão, vieram acampar na planície de Jezreel. Então nós temos os Madianitas, os Amalecitas e os filhos do Oriente, que devem ser, portanto, aqueles onde eles habitam, né? Os amorreus, portanto. O espírito de Yahvé revestiu Gedeão. Ele soou a trombeta de Abiezer, se agrupou à sua retaguarda.
Gedeão enviou mensageiros a todo Manassés. Então, os inimigos estão se articulando para atacar, portanto, os habitantes que são descendentes de Manassés, da tribo de Manassés. O que está fazendo Gedeão? Preparando uma defesa. Também agrupou a sua retaguarda e enviou mensageiros a Aser, a Zabulon e a Neftali. E eles subiram ao seu encontro. Então, aí que está uma coisa interessante. Já que os amalecitas, madianitas e amorreus se coligaram, o que faz ele? Chama seus primos, os seus parentes, que são Aser, Zabulon e Neftali, aqueles que estão mais próximos, portanto, de Manassés. E eles vêm ajudar, vêm combater do lado de Gedeão, da tribo de Manassés. Gedeão disse a Deus: se verdadeiramente queres livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que colocarei um toção, um pedaço de pano, sobre a lã na eira. Lembra que eu tinha pedido a Deus um sinal? Eu estarei contigo, falava o Senhor no versículo 16. Agora ele pediu um sinal. E agora se dá o sinal que ele pede. Ele pega um pedaço de pano e diz: vou colocá-lo aqui na relva, no gramado. Se o orvalho cair sobre o pano, toção, sei que livrarás Israel por minha mão. Então, ele pede um sinal. Se tudo estiver seco e o pano no outro dia amanhecer molhado, cheio de orvalho, eu vou acreditar. Versículo 38. E assim fez. Quando Gedeão se levantou no dia seguinte de madrugada, torceu o toção de lã e do orvalho dele tirou uma taça d'água. Então estava somente molhado o pano e o resto estava tudo seco. Mas a dúvida continua. Versículo 39. Gedeão disse ainda a Deus: não te irrites comigo, se falo ainda uma vez. Permite que eu faça uma última vez a prova do toção, que nada fique seco, senão apenas o toção. E toda a terra ao redor se cobriu de orvalho. Estava tudo cheio de orvalho. Na prova que ele pede, estava tudo cheio de orvalho. E o resto de pano, ao contrário, totalmente seco. E Deus fez assim essa noite. Só o toção de lã estava seco e havia orvalho em toda a terra ao seu redor. Quer dizer, o sinal que ele pedira a Deus, o sinal porque ele tinha medo. Embora Deus falava: sou eu quem te envia, como posso salvar Israel? Ele não acredita na sua força e pede um sinal. E o sinal lhe foi dado de duas maneiras diferentes. Na primeira vez, Gedeão vê, mas pede um novo sinal. Muitas vezes o medo, né? O medo leva a isto. Não nos faz ver as coisas de maneira clara. Capítulo 7. Jeroboal, isto é, Gedeão, lembra que foi chamado de Jeroboal porque acabou com a idolatria de Baal que estava na sua família, se levantou de madrugada
bem como todo o povo que estava com ele, e veio acampar em En-Arod, campo de Madian, que se achava ao norte do céu, na colina de Moré. Então, lembra que já tem uma coligação inimiga que está pronta para atacar. Versículo 2. Ele também está preparando suas tropas, hein? Lembra que chamou também os de Zabulon e Neftali. Versículo 2. Deus lhe fala. Então Yahvé disse a Gedeão: o povo que está contigo é numeroso demais para que eu entregue Madian nas tuas mãos. Israel poderia gloriar-se disso às minhas custas e dizer: foi a minha própria mão que me livrou. Então Deus está dizendo: olha o seguinte, você vai combater os madianitas, mas vocês são muito numerosos. E com certeza vocês vão ganhar. E aí vão dizer: fomos nós que derrotamos os madianitas. Não é isso que eu quero, disse o Senhor. Versículo 3. Agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo: que estiver tremendo de medo, volte e observe do monte Jeboé. Quer dizer, volte. Tá? Quem estiver com medo, volte para casa, porque estão liberados. 22.000 homens voltaram e restaram ainda 10.000. Então, 2/3, eram 30.000 homens, né? 2/3 desiste, volta. O Senhor falou: manda de volta quem estiver com medo. 22.000 foram embora. Yahvé disse a Gedeão: este povo ainda é muito numeroso, sobrando 10.000. Faze-os descer à beira da água e lá os provarei para ti. Então Deus diz: 10.000 é muito. Então vamos beber água. Manda todo mundo beber água e lá vou dizer quem vou escolher. Aquele que eu disser: este irá contigo, esse contigo irá. E todo aquele de quem eu disser: este não irá contigo, esse não irá. Então, Deus que vai escolher quem vai e quem não vai. Versículo 5. Gedeão fez, pois, todo o povo descer à beira da água. E Yahvé lhe disse: todos aqueles que beberem a água com a língua, como faz o cão, tu os porás do lado. E todos que se ajoelharem para beber, tu os porás do outro. Então, aquele que vai direto na água, se ajoelhou para beber, vai de um lado. Aquele que pegou a água e jogou por cima, né? Colocando a língua para fora, diz. São duas maneiras, né? Uma maneira mais cômoda, você se joga em cima da água e você bebe como cachorro, como animal. Versículo 6. O número daqueles que lamberam a água, levando as mãos à boca, então pegaram do rio, do riacho, e levaram à boca, foi de 300. Todos os outros se ajoelharam para beber. A maneira mais fácil de beber água talvez era ajoelhar. Então, mais de 9.700 fizeram desse jeito. 300 preferiram então pegar, fazer uma concha com a mão e levar à boca. E o Senhor diz: pois é, aqueles que pegaram com a mão, vamos separar. E com os 300 que lamberam a água, que vos salvareis e entregarei Madian nas tuas mãos. O exército que tinha reunido Gedeão era de 30.000. Passou 1%, 300. Portanto, os inimigos passam de milhares, com certeza. Mas Deus disse: agora são esses 300 que vão vencer.
Versículo 8, tomaram as provisões do povo e as suas trombetas, e depois Gedeão despiu todo o povo de Israel, cada um para a sua tenda, retendo consigo somente os 300. Então, o exército de Gedeão consta apenas de 300 homens. O acampamento de Madian estava abaixo dele no vale. Então, eles estão no cume de uma montanha e no vale embaixo está, portanto, o inimigo. Versículo 9. Ora aconteceu que nessa noite Yahvé lhe disse: levanta-te e desce ao acampamento, porque o entrego nas tuas mãos. Eles estão dormindo, o Senhor acorda Gedeão e diz: vamos atacar agora. Se, porém, tens medo de descer, desce ao acampamento com o teu servo Fara. Escuta o que dizem. Tu então ficarás animado e descerás contra o acampamento. Está com medo? Vai encontrar com teu amigo, o teu servo. Ele vai te animar e você será vitorioso. Desceu, pois, com seu servo Fara até as vanguardas do acampamento. Então vão descer para o acampamento inimigo, o acampamento madianita. Versículo 12. Madian, Amaleque e todos os filhos do Oriente estavam deitados no vale, numerosos como gafanhotos. Os seus camelos eram incontáveis como areia na praia do mar. Então um exército enorme, milhares de milhares. Versículo 13. Gedeão veio e ouviu que um homem contava um sonho ao seu companheiro. Dizia: foi assim o sonho que sonhei. Meu pão de cevada rolava no campo de Madian, atingiu a tenda, chocou-a com ela e fez cair de cima, e a fez cair de cima a baixo. Seu companheiro respondeu: isso não pode ser outra coisa senão a espada de Gedeão, filho de Joás, o israelita. Então, um pedaço de pão que acaba com uma tenda. Deus entregou nas mãos dele Madian e todo este acampamento. Então, o que está acontecendo é que, através dessa premonição que Deus dá a um homem, encoraja os 300 que vão atacar milhares. Versículo 15. Acabando de ouvir a narrativa do sonho e sua interpretação, Gedeão se prostrou. E depois retornou ao acampamento de Israel e disse: de pé, porque Yahvé entregou em vossas mãos o campamento de Madian. Então, é hora do ataque. O ataque acontecerá, portanto, no meio da noite. Versículo 16. A estratégia. Gedeão dividiu, pois, os seus 300 homens em 3 grupos de 100. A todos distribuiu trombetas e cântaros vazios com tochas neles. Então, cada um está carregando tochas. Lembra que não existia lanterna naquela época, né? São tochas de fogo, portanto. Versículo 17. Olhai para mim, disse ele, e fazei como eu. Quando eu tiver chegado à extremidade do acampamento, o que eu fizer, fazei-o também. Então, a questão que ele vai atravessar o acampamento e pede para aqueles que acompanham fazer a mesma coisa que vai fazer. Do versículo 18 diz: tocarei a trombeta, eu e todos os que estão comigo, então vós também fareis soar a trombeta ao redor do acampamento, e gritareis por Yahvé e por Gedeão. Então, é o seguinte, eu vou de um lado oposto do acampamento, nós vamos rodear o acampamento, e quando eu tocar a trombeta, todo mundo vai tocar ao mesmo tempo a trombeta e gritar, por Deus e por Gedeão. Versículo 19.
Lembra que dividiu 3 grupos de 100. Gedeão e os 100 homens que acompanhavam chegaram à extremidade do acampamento, no começo da vigília da meia-noite. Tá? Lá pela meia-noite, então, estão do outro lado do acampamento. Quando já se tinham colocado as sentinelas, tocaram as trombetas e quebraram os vasos que tinham nas mãos. Então, esse vaso, que tem uma tocha, é alimentado, portanto, com combustível. Então, quando eles jogam os vasos no meio do acampamento, se inflamam, pegam fogo. Então, o que acontece? O acampamento começa a pegar fogo. Você imagina de várias frontes o fogo atacando. Versículo 20. Então os 3 grupos tocaram as trombetas e quebraram os cântaros. Na mão esquerda levavam as tochas acesas e na direita as trombetas. E gritavam: espada por Yahvé e por Gedeão. Então começa a matança. E de que jeito? Semeando o pânico, tocando as trombetas, fazendo barulho, colocando fogo e passando espada. Versículo 21. Todos se mantiveram imóveis, cada um no seu lugar ao redor do acampamento. Todo o acampamento então se agitou e, gritando, os madianitas se puseram em fuga. Versículo 22. Enquanto os 300 soavam as trombetas, Yahvé fez que todo o acampamento, cada um voltasse a espada contra o seu companheiro. Então, eles começam a se matar uns aos outros. No desespero, na discussão, lembra que temos povos diferentes, né, que se coligaram, começam a se matar uns aos outros. Todos fugiram até Betseta, perto de Sartã, até o limite de Abel, de fronte do Temata. Então, quem não se matou, fugiu. Como fugiram, começa a perseguição. Versículo 23. Os homens de Israel se reuniram de Neftali, de Aser e de todo Manassés e perseguiram Madian. Gedeão enviou por todas as montanhas de Efraim mensageiros dizendo: desceu ao encontro de Madian e ocupai antes deles as fontes da água. Então a intenção agora é perseguir os madianitas e impedir-los que bebam a água, porque vão recuperar as forças. Todos os de Efraim se reuniram e ocuparam as fontes da água. Tomaram prisioneiros os 2 príncipes dos madianitas, Oreb e Sebe. Mataram Oreb no rochedo de Oreb e Sebe no lagar de Sebe. Cada um vai ser morto, portanto, na sua cidade, para servir de exemplo. Perseguiram Madian e levaram a Gedeão além do Jordão, às cabeças de Oreb e Sebe. Então, não foi Gedeão que matou, mas foram a coligação de Gedeão. Lembra que ele mandou de volta, né? Os homens que tinham reunido, os 30.000, mandou de volta. Quando eles fogem, diz: então vou contar com vocês. Persigam, não deixem beber água àqueles que fugiram. E então são essa coligação de Zabulon, Neftali, que vai atacar, portanto, os prisioneiros, os príncipes prisioneiros, não? Vamos ver o capítulo 8. Ora, os homens de Efraim disseram a Gedeão: que maneira é essa de agir para conosco? Tu não nos convocastes quando saíste a combater Madian? Então, os efraimitas
estão discutindo com Gedeão, dizendo: por que você foi à guerra sozinho? E discutiam violentamente com ele. Versículo 2: ele lhes respondeu: que mais fiz eu em comparação com o que fizestes vós? O retorno de Efraim não é mais do que Midima de Abiezer? Então está dizendo: por que não tinham condições? Vocês são mais do que eu? Vocês são mais que Efraim? A tribo de Efraim é mais do que a minha tribo? Foi em vossas mãos que Deus entregou os chefes de Madian, Oreb e Sebe. Que pude eu fazer em comparação com o que fizestes? Vocês fizeram sua parte. Vocês se preocuparam dos príncipes, e me preocupei dos madianitas. Ao ouvir essas palavras, sua exaltação contra ele se acalmou, dizendo: tá bom, é verdade, nós fizemos nossa parte. Agora, nós temos alguns combatentes que fugiram. Os efraimitas mataram os príncipes, não? Gedeão chegou a Jordão e o atravessou. Tanto ele como os 300 homens que o acompanhavam estavam cansados por causa da perseguição. Então, por um lado, nós tínhamos os efraimitas que se preocuparam de acabar com aqueles que fugiram para o lado deles, e Gedeão corre com os 300, aqueles que fugiram para o Jordão. Só que estão cansados. Versículo 5. Disse, pois, Gedeão ao povo de Sucote. Ele chega um povo e pede ajuda. Dai, rogo-vos, pedaços de pão aos homens que me seguem, porque estão cansados e estou perseguindo Seba e Salmana, reis de Madian. Eu preciso da ajuda de vocês. Chega um povoado, dá de comer aos meus soldados. Os príncipes de Sucote responderam, já estão nas tuas mãos as mãos de Seba e Salmana, para que demos pão a este exército? Não, primeiro termina de fazer o que você veio fazer e depois come. Você acabou por acaso com os inimigos? Não, então não tem direito a pão. Veja que, de uma certa maneira, os anciãos de Sucote estão brincando, zombando com Gedeão. Versículo 8. Dali subiu a Fanuel e falou da mesma maneira aos homens de Fanuel, que responderam como os de Sucote. São duas cidades, Sucote e Fanuel, que negam o pão a Gedeão, que negam a alimentação, portanto, aos soldados de Gedeão, aos 300 soldados, negam. Replicou Gedeão ao povo de Fanuel, quando eu voltar vitorioso, destruirei esta torre. Eles tinham uma torre na cidade, dizendo, tá bom, então vocês vão ver minha vingança depois. Versículo 10. Estava, pois, Seba e Salmana em Carcar com seu exército, aqueles que fugiram, né? Os madianitas que fugiram. Cerca de 15.000 homens. Olha, estão correndo 15.000 de 300, hein? Todos que haviam restado descendo dos filhos do Oriente. Então o exército era enorme. Se sobraram 15.000, né? Devia ter o dobro no mínimo. Os mortos dentre os que levavam a mão a espada somavam 120.000 homens. Um número grande, exagerado, mas para dizer que realmente tinham morrido muitos. Versículo 11. Gedeão subiu pelo caminho dos que habitam em tendas a leste de Noebe e destruiu o exército, conquanto estes se julgassem em segurança. Então, a maneira de novo que Gedeão ataca é uma estratégia de guerra. Seba e Salmana escaparam, mas Gedeão os perseguiu e fez prisioneiros 2 reis de Madian, Seba e Salmana, e desbaratou seu exército. Então, ganha a guerra, toma prisioneiro os reis, os madianitas, 2 reis madianitas, e agora
portanto, foram derrotados o exército que lhe perseguira. Lembra as duas cidades que negaram o pão para Gedeão, quando pediu ajuda, Sucote e Fanuel, as duas cidades? Pois é, agora começa a hora da vingança. Depois da batalha contra os reis madianitas, Gedeão, filho de Joás, voltou pela encosta de Ares. Tendo detido a um jovem de Sucote, pediu-lhe os nomes dos príncipes e dos anciãos de Sucote, e ele os deu por escrito, 77 homens. Então diz, eu quero saber quem está no comando de Sucote. Quem são os mais poderosos? Me dá os nomes, pergunta. Por escrito, né? Versículo 15. Gedeão, filho de Joás, dirigiu-se então aos homens de Sucote e lhes disse, aqui estão Seba e Salmana, a propósito dos quais zombastes de mim, dizendo, já estão nas tuas mãos as mãos de Seba e Salmana, para que os demos pão aos homens cansados. Vocês cumpriram a missão primeiro antes de comerem? Pois é, vocês negaram o pão para a gente. Nós viemos cobrar. Isso que estão falando. Versículo 16. Tomou então os anciãos da cidade e, apanhando os espinhos do deserto e sarça, rasgou o povo de Sucote. Quer dizer, ensinou. Deve ter chicoteado, talvez, não? As autoridades. Versículo 17. Destruiu a torre de Fanuel e massacrou os habitantes da cidade. Para que sirvam de exemplo. Não quiseram ajudar. Não foram cordiais, não foram fraternos. Então não merecem viver. Versículo 18. Depois disse a Seba e a Salmana, que são os dois reis madianitas, né? Como eram mesmo os homens que matastes no Tabor, pareciam-se contigo, responderam. Todos eles tinham aspecto de filhos de rei. Eram meus irmãos, filhos de minha mãe, respondeu Gedeão. Quer dizer, toda vez que eles matavam os judeus, lembra que eles pegavam a comida, pegavam os grãos, os animais, dizendo, aqueles que matastes, com que se pareciam? Pareciam contigo, mesmos rasgos, mesma maneira de ser. Então, eram meus irmãos, disse ele. Estou me vingando. Pela vida de Yahvé, se os tivesse deixado vivos, eu não vos mataria. Mas vocês foram cruéis. Não apenas tiraram a comida, os animais, mas também vocês os mataram. E como vocês fizessem isto, então vocês não merecem viver. Versículo 20. Então deu ordens ao seu filho mais novo, Jeter, dizendo, levanta-te, mata-os. Mas o moço não tirava a sua espada, não usava porque era ainda muito jovem para matar. Versículo 21. Os reis de Madian, Seba e Salmana, então disseram, levanta-te e fere-nos, porque como é o homem, tal a sua força. Então Gedeão se levantou e matou a Seba e Salmana, que tirou os crescentes que adornavam seus camelos. Então mata os dois e tira, portanto, a montura dos camelos, no qual eles estavam montando, destronando. Portanto, a montura mostrava o fato de eles serem reis, destronando os dois reis que ele mesmo matou. É como se os reis dissessem, bom, se você é corajoso, por que manda teu filho jovem a matar? Faz você mesmo. Então ele pega a sua espada e mata os dois. Aqui que está então uma coisa interessante. Já que Gedeão salvou Israel e um juiz estavam sendo
exterminados pelos madianitas, né, que os atacavam. Versículo 22 diz: o povo de Israel disse a Gedeão: reina sobre nós, tu, o teu filho e o teu neto, porque nos tiraste das mãos de Madian. Então diz: já que você nos libertou do mal, reina sobre nós. E quando você morrer, o teu filho. E quando teu filho morrer, o teu neto. Então, eles estão dizendo: reina sobre nós. Então vai ser juiz, né? Lembra que ainda não tem a época dos reis. Então, ele vai julgar o povo, portanto, vai governar o povo como juiz. Versículo 23. Gedeão, porém, lhe respondeu: não serei eu quem reinará sobre vós, nem tampouco meu filho, porque Yahvé que reinará sobre vós. Olha que interessante, não? Se eu for reinar, não. Eu vou reinar porque Deus me pede. Eu vou reinar em nome de Yahvé. Disse mais Gedeão: permiti que vos faça um pedido, que cada um de vós me dê um anel de ouro do seu despojo. Então, já que mataram diversos e vão pegando despojos da guerra, me dá então cada um seu anel. Os vencidos de fato usavam anéis de ouro, porque eram ismaelitas. Então os reis que eles despojaram usavam anéis e eles vão entregando então a Gedeão. Dá-lo-emos de boa vontade, responderam. Ele estendeu, pois, a sua capa e de cada um deles lançou nela um anel do seu despojo. Então, ele está pegando os anéis da parte do povo. O peso dos anéis de ouro que ele pedira chegou a 1.700 ciclos de ouro, sem contar os crescentes, os brincos, e sem contar ainda os pendentes. Quer dizer, foram vários quilos de ouro que conseguiu, né? Versículo 27. Gedeão fez com isso um efode e o colocou na sua cidade. Efode é como se fosse vamos pensar assim, como o rei que usa uma coroa, né? O efode semelhante a uma coroa. Gedeão fez com isso o efode, e todo Israel se prostituiu depois dele. Isso veio a ser um laço para Gedeão e sua casa. O problema é que quando Gedeão morreu, o povo voltou de novo à idolatria. Versículo 28. Assim foi Madian batido diante dos filhos de Israel e nunca mais levantou a cabeça. E a terra descansou 40 anos, todo o tempo que viveu Gedeão. Então, enquanto vive o juiz, o povo encontra paz. O povo é fiel a Deus. Morreu o juiz, o que diz? Israel se prostituiu. E partiu Jeroboão, morreu. Filho de Joás. Então, o que nós estamos mostrando até agora, que enquanto Deus manda um juiz, o povo encontra a sua paz. O povo é fiel. Morre o juiz, o povo volta a se perverter. Então, um juiz, o povo entra na linha. Morre o juiz, o povo se desvia. Então, veja como uma luta, né? Uma tensão, portanto, entre Israel e Deus, né? Uma troca de forças. Israel se orienta quando tem um juiz. Israel se perde quando ele morre. Então, exatamente a função do juiz é de levar o povo
de Israel para Yahvé. O problema é que o juízo não é eterno. E com sua morte também, Israel volta a se perverter. Então vamos terminar nossa aula de hoje, vendo como a ação de Gedeão, portanto, uma ação na qual ele é escolhido por Deus. Um anjo foi enviado, o fortifica, lhe dá força, mostrando a força de Deus, que com 300 homens vai vencer um exército de 30.000. Pedir ao Senhor que nos dê também essa força para combater o mal que muitas vezes aparece na nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para todos vocês, um bom descanso, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Até mais.